Seja muito bem-vindo ao Empodera Business Talk Show, um programa que nasceu para impulsionar sua vida, carreira e negócios. E hoje nós estamos no nosso 7º episódio, trazendo duas mulheres incríveis, empoderadas, imparáveis. Nossa primeira convidada, vem de São Paulo. Tá vindo de São Paulo falar para você. E a nossa segunda convidada vem do Maranhão. Duas mulheres poderosas que eu tenho certeza que vocês vão amar o que elas fazem. Porque elas nasceram para fazer, assim como você, para fazer a diferença no mundo. E antes de começar, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, porque sem eles, né, fica difícil a gente dar uma continuidade nesse programa tão importante para o Brasil e para o mundo. Vamos lá nos nossos patrocinadores, que são Centro de Convenções AMMOL Sergipe, conectando o Sergipe aos grandes eventos. Hipereconomize, porque é muito bom. Alfa 1 Eventos, conectando o seu evento com o mundo. E Resulte Soluções Corporativas. E, por último, e não menos importante, WXW, a sua agência digital. E agora vamos falar dos nossos apoiadores. Leuri, fotógrafo. Ana Carla, videomaker. Vitria e Humantec, o equilíbrio da mulher na vida pessoal, profissional e mental. Célia Pereira, investimentos inteligentes. Alarme Companhia, soluções em segurança integrada. Empório Barricas e Cia, tudo para um estilo de vida mais saudável. Por Nós, confeitaria apta para celíacos de Aracaju. E a Gimodas, que está me investindo hoje. E você encontra no Instagram, Girleide Modas. E agora vamos dar continuidade, chamando a nossa convidada especial, que vem falar com a gente diretamente de São Paulo. Vou colocar aqui o meu ponto, porque ela está falando, né? A gente vai fazer uma entrevista hoje pelo Zoom. E agora eu vou ler a biografia dessa mulher, que não é fraca, não. Vamos embora! A Liz Pereira, nossa primeira convidada, ela é enfermeira, mora em São Paulo e também é palestrante e escritora internacional. Ela é uma mulher inspiradora, cuja vida é marcada pela dedicação e paixão por ajudar os outros. Com mais de 25 anos de experiência em enfermagem, ela se destacou em diversas áreas, desde a rede hospitalar até a enfermagem do trabalho e o serviço de socorrista. Mãe de Pamela e avó da pequena Helena, sua essência se traduz na entrega, no comprometimento e na paixão por vidas. Desde 1996, Liz tem sido uma referência na enfermagem, dedicando-se por 3 décadas à rede hospitalar, levando alívio, esperança e dedicação a cada paciente. Sua experiência se estende a empresas multinacionais, como enfermeira do trabalho e ao serviço essencial de socorrista, sempre pronta para agir quando a vida está por um fio. Que forte! Ela tem uma trajetória marcada pelo amor, cuidado e pela busca incansável da excelência. Além de sua carreira, é uma mulher que busca ajudar outras pessoas a descobrir seu valor e potencial. Para representar esse valor e potencial, ela criou a Liz Pereira Semijoias, que representa mulheres que sabem o seu valor e buscam empoderamento. Seu sonho é abrir o Instituto Liz Pereira, um espaço dedicado a mulheres em situação de vulnerabilidade emocional. Liz Pereira, seja muito bem-vinda ao EB Talk Show e venha contar essa linda história, essa linda trajetória para a gente. Olá, Mel, boa noite. Boa Boa noite a todos. noite. Como é que você está se sentindo hoje no EB Talk Hoje, Show? muito bem, estou na expectativa
Estou participando hoje pela primeira vez com a minha amiga Mel, né? E, Exatamente. Liz, e veja eu, só. O nosso programa, ele é focado na vida, carreira e negócios. Então a gente vai contar uma trajetória sua aqui para chegar aonde você está hoje, né? E qual é o intuito aqui? Claro, as pessoas conhecerem a sua história e com a sua história elas poderem talvez despertarem, né? Às vezes elas podem estar passando por situações que você passou e você criou uma ponte para sair daquela situação e hoje você está no patamar que está. Então, o nosso intuito aqui é trazer a sua autoridade que você merece, mas também levando o nosso telespectador, o nosso internauta, né, para um outro ponto, tirando algumas camadas, como se fosse uma cebola, né? A nossa mentalidade vai tirando cada camada ali e eles vão chegar em algum lugar com a nossa história, com o nosso bate-papo aqui hoje. Vamos lá? Posso começar? vamos lá, pode Vamos começar. embora. Então vamos lá, Vamos ó. embora. Hoje, você é uma profissional renomada e conceituada na área da enfermagem em São Paulo. Mas de forma Isso. breve, de qual estado você veio, né? Nasceu, em qual estado você nasceu? E como foi a sua adolescência até chegar até São Paulo? Eu nasci na cidade de Londrina, né, Paraná. Eu vim para o estado de São Paulo, eu tinha só um ano. E desde então, meus pais moravam no interior de São Paulo, eles eram agricultores. Eu vivi a minha infância toda numa fazenda, né, onde meus pais eram produtores. A minha família toda, né, na verdade, trabalhava com agricultura e mais feijão, arroz, milho, essas plantações, né? Eu pouco convivi com nesse meio, né? Trabalhei nisso porque eu era a mais nova, né? Da minha casa. Nós éramos uma família bem assim grande, 7 irmãs, um irmão. Então, como a mais nova, eu não ia para esse trabalho, né? Assim da roça mesmo, né? Eu ficava Sim, mais em casa, cuidava dos afazeres de casa, mesmo muito nova, né? A gente tinha os nossos deveres em casa, ah, estudava e tinha os nossos afazeres. Quando eu tinha 11 anos de idade, ah, eu saí de casa, eu fui convidada, né, a sair de casa pelo meu pai. A gente teve, né, assim, era o casamento da minha irmã, então eu fui para o casamento, e nesse meio tempo, meu pai, que não iria para o casamento dela, acabou indo. Antes de nós chegarmos na fé, na recepção do casamento, meu pai chegou para nos buscar e levar de volta. E naquele mesmo dia, ele, assim, por algum motivo dele, que até hoje eu não sei, mas ele colocou eu, a minha irmã e o meu irmão para fora de casa. E a minha adolescência, eu passei numa cidade que era uma cidade daqui do interior de São Paulo. Eu vivi lá mais ou menos um ano e pouco, né? Depois que eu saí da casa dos meus pais, Ô trabalhando na casa. Liz, só para a gente entender. Você, quando foi expulsa de casa, você estava em que estado? Eu estava no estado de São Paulo. Ah, certo. Eu estava no estado de São Paulo. Porque eu vim pro estado de São Paulo, eu tinha um ano de idade. Você só nasceu em Nasci, Londrina. só nasci em Londrina, no Pronto, Paraná, agora ficou e com mais um ano claro. de idade, os meus pais mudaram para o interior de São Paulo. E eu vivi da minha idade de um ano até os meus 11 anos, eu vivi numa fazenda, numa cidade do interior de São Paulo. Pronto. Aí, quando eu saí de casa, né,
Eu fiquei na cidade onde as minhas irmãs moravam, que era uma cidade bem próxima da fazenda onde meus pais moravam. Por mais ou menos um ano e pouco eu fiquei nessa cidade, mas eu era uma criança, né, de 12 anos, de 11 anos, então eu não tinha assim muitas habilidades, eu não sabia, diferente é você cuidar de uma casa do interior e de uma casa de uma cidade, é É diferente, os verdade. costumes são diferentes, então eu não conseguia dar conta, eu era muito, Você foi 11 anos, trabalhar na casa de família, então, nessa exato, época, exato, com 12 anos. com 11 anos. Aí fiquei nessa cidade dos meus 11 anos até os meus 12 anos, antes dos meus 13 anos, eu decidi que aquela cidade era muito pequena e eu queria morar numa cidade grande. Olha, gente, E olha aí, só, viu? Olha só. Aí foi um momento de decisão que ela tomou. momento Veja o que de aconteceu a partir decisão, daí, tá? momento de decisão. E assim, é, eu conheci uma senhora, né, que tinha uma quitanda nessa cidade, uma cidade pequena, né, do interior de São Paulo. E eu fui trabalhar, fui conhecer essa mulher, eu já tinha um certo conhecimento com essa mulher, e depois ela perguntou para mim: você conhece a minha filha que mora em São Paulo, está precisando de alguém para ajudar nos afazeres da casa. Você conhece alguém? E eu falei: sim, conheço. Eu, porque era a minha chance. Era Verdade. a minha chance e eu não podia perder aquela oportunidade, né? E ela falou: mas você tem quantos anos? Eu ia fazer 13 anos, mas eu falei para ela que eu ia fazer 17 anos, né? Porque se eu Eita, falar a idade, ela não iria, ela não iria me levar para São Paulo, né? meu Imagina, né? Deus. 12 anos ela levar para São Paulo, ela não iria, né? Então, assim, eu me senti naquele momento, eu não tinha o que falar. Eu falei, eu vou fazer 17 anos. E assim, ela falou com a filha concordou que eu viesse para São Paulo e fui para a casa dela. De fato, eu fui para a casa dela. No começo, sabe, a minha irmã não queria, imagina, né, você ir embora para São Paulo, né, não faz sentido. Aí eu falei para ela, mas eu não vim aqui te pedir permissão, e eu vim só te comunicar que eu estou indo para São Paulo amanhã. Eu acho que nem ela acreditava que eu realmente ia para São Paulo, sabe? Imagino. Mas eu arrumei as minhas coisas e eu fui. Eu me lembro, Mel, que naquele dia, como se fosse hoje, naquele dia eu catei a minha poucas coisas que eu tinha, né? Coloquei dentro de um saquinho de supermercado. Nossa. A mulher que eu trabalhava na casa dela, eu acho que ela ficou assim tão penalizada de me ver naquela colocando as coisas em saquinho de supermercado, que ela pegou uma malinha velha que ela tinha lá, falou: guarda suas coisas nessa mala aqui, porque já está usada, mas guarda. E aquilo para mim foi uma felicidade, porque eu estava colocando minhas coisas num saquinho de supermercado, né? Mas Foi uma coloquei nova minhas coisas oportunidade, né? aquela malinha e eu fui para São Paulo e eu vim para São Paulo. E aí eu me lembro, eu vim até Sorocaba e depois de Sorocaba um funcionário deles, ele era delegado da polícia, né, delegado de polícia, e um investigador foi até Sorocaba na casa da filha dela, que ela tinha uma filha casada que morava em Sorocaba, e aí ele me pegou lá na rodoviária e me trouxe para São Paulo. E eu vim aqui para São Paulo e aí começou toda a minha trajetória, né? Foi difícil, foi muito difícil. Eu me deparei com uma casa enorme que eu nunca tinha visto, uma casa daquele tamanho. Eu tinha que cozinhar. O fogão era tão alto para mim que eu colocava um banquinho para eu alcançar. Você já sabia cozinhar?
Não, não, eu não sabia. Não, eu sabia cozinhar, eu sabia, eu nunca aprendi até hoje fritar um ovo, sabe? Mas tudo Meu bem, eu sabia fazer Deus, alguma Liz. coisa. Mas olha, Deus é muito bom, viu, Mel? Porque é, ele me ensinou, ele me habilitou, sabe? Ele me deu, ele me capacitou. E eles gostavam muito da minha comida. Nem eu acreditava que eles gostavam da minha comida, sabe? Porque eu realmente eu não sabia Meu cozinhar mesmo, né? A não Deus. ser lá no sítio, sabe? Que é diferente, os costumes, tudo é diferente, né? Mas Verdade. eles gostavam da minha comida. Então, ali, sabe, eu sempre vi a mão de Deus ali cuidando de mim. Eu não tinha essa compreensão direito, sabe, o que Deus era, o que ele realmente é, é, era na nossa vida, como ele agia na nossa vida. Eu só sabia que ele existia, mas eu não sabia como ele existia. Eu não tinha esse entendimento ainda. Mas ele estava ali presente e ele cuidou de mim. E aí eu fiquei ali por um tempo, e depois, com mais ou menos um ano e pouco, eu fiquei ali, e aí eu comecei a ficar incomodada. Eu falei, eu não posso ficar só nessa casa, e eu preciso sair, eu preciso fazer outras coisas. E aí eu fui procurar um emprego em lojas. Ô, E Liz, eu te Liz, peraí. Eu preciso pontuar algumas coisas, tá? Quando você ficou incomodada, o que era que te incomodava? o que me incomodava era eu estar há um ano e pouco fazendo as mesmas coisas e no mesmo lugar. Show. Eu precisava mudar, eu precisava de algo diferente. Eu não conseguia, aquilo estava me sufocando, sabe? Eu acho que tinha algo mais ali para mim, além daquilo, daquela casa, além daquele bairro, daquela rua. Então, eu precisava de coisas novas, sabe? E aquilo ali estava me cansando, então eu E precisava de você, algo. e você ainda era de menor, né? Eu era de menor. Olha, para você ter uma ideia, Mel, eu ainda não tinha o meu documento ainda nessa Meu época. Porque quando eu saí da minha casa, meu pai me fez sair com um chinelinho havaiana no pé, com uma calça jeans, uma blusinha escrito 99 aqui na frente, laranja, e não me deixou a gente pegar roupa nenhuma. Então Meu ninguém pegou Deus. nada, sabe? Eu, a minha irmã, não pegou nada, né? O meu irmão é que ficou lá, né? Quando a gente foi sair, meu irmão começou a chorar, minha mãe falou: ah, então se ele for, eu vou junto, né? Aí a minha mãe entrou dentro de casa, conversou com meu pai, bom, não sei o que resolveu até hoje, não sei qual foi o teor dessa conversa, mas o meu irmão ficou em casa com a minha mãe e eu e a minha irmã saímos, né? Tá, vamos fazer E o seguinte. então, Liz, vamos fazer o seguinte. Você foi buscar novos horizontes fora dali, tá? fora, Em que exato. momento você se inclinou para a área da saúde? Quando eu saí dessa casa e fui trabalhar numa loja, e aí eu não me encontrava muito bem nessa loja. E aí eu acabei encontrando uma uma, uma pessoa que morava, sabe, que era lá da cidade onde meus pais moravam. Eles tinham uma fazenda lá, era um pessoal muito bem sucedido, e ela era dentista. Hum. Então, eu fui trabalhar com essa dentista. E aí foi que eu, sabe, fui trabalhar com ela, eu precisava aprender as coisas muito rápido, entendeu? Porque eu precisava daquele trabalho, eu precisava me firmar naquele trabalho. Então eu tinha que aprender, eu tinha aquela sede, sabe, de aprender Para quem o aprendeu a máximo cozinhar sem possível. saber, Sem saber, então, era fichinha. trabalhar, auxiliar um dentista para mim era assim, sabe? Eu tinha essa necessidade de aprender o máximo possível, entendeu? Porque Show. eu achava que tudo aquilo que eu aprendesse é,
ia facilitar meu trabalho, então eu precisava aprender muito rápido aquilo. E eu fui aprendendo, fui me aplicando. E eu comecei, aí eu fiquei um tempo com essa dentista, aí eu fui convidada, ela tinha uma sócia, ela se separou dessa sócia, e essa sócia abriu um consultório na Frei Canecas, aqui em São Paulo, né, num bairro muito bem conceituado aqui em São Paulo, que é a Frei Caneca, né? E a Oscar, o Frei Caneca com Oscar Freire, né? Hum. Então, era um lugar muito bem conceituado, e eu fui trabalhar com ela, e eu passei a ser auxiliar dela, né? Hoje em dia, para você ser um auxiliar de dentista, você tem que fazer faculdade, mas naquela época, eu fui ser auxiliar sem nem ter terminado os meus estudos, né? E quando eu comecei a trabalhar nesta área como auxiliar de dentista, eu senti a necessidade que eu precisava estudar, eu precisava aprender. Aí eu fui estudar. Eu não tinha tempo de fazer um ano normal, então eu fiz supletivo. E eu consegui terminar rápido fazendo o supletivo, né? E aí eu saí dessa dentista que eu trabalhava, fui trabalhar com outro dentista que era muito conceituado na cidade de São Paulo. Era um Ele trabalhava, ele mais uma outro dentista, e eu fui ser auxiliar dele, auxiliava essa outro dentista, cuidava de toda a parte, sabe, financeira do consultório, fazia banco, fazia os pedidos, moldava os trabalhos, tudo era eu que moldava, mandava protético. Então, eu fazia todo o serviço do escritório. Então, eu tinha uma habilidade para fazer isso. E E chegou um depois? ponto que eu falei, eu preciso estudar, eu preciso fazer outra coisa. Isso daqui, eu não posso passar minha vida toda fazendo isso. Eu preciso melhorar, eu preciso buscar algo a mais para mim, porque isso daqui eu não consigo ajudar tantas pessoas, então eu preciso, o que que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou fazer enfermagem. Eu Olha, pensei lá, fiz a minha matrícula e foi luta quanto para tempo eu de, fazer. de estudo? Ai, foram 4 anos, quase 4 anos. E E aí você se aí, descobriu. aí eu me descobri. Só que antes de eu me descobrir, o meu chefe, que era dentista, ele descobriu primeiro, entendeu? Que eu estava fazendo enfermagem. E ele Ô, ficou Liz. muito bravo comigo. Ele ficou realmente furioso comigo, Mel. Ele chegou para mim, ele falou assim: olha, é, se você está fazendo enfermagem, porque você não tem intenção de continuar aqui, e eu queria investir em você. Bom, ele queria investir em mim, mas até então eu só falei para ele que eu ia estudar, eu não falei para ele o que eu ia fazer, né? Eu só falei para ele que eu ia Sim. estudar. Ele falou, eu estou querendo investir em você e você está fazendo enfermagem. Quem faz enfermagem não é para trabalhar no consultório odontológico. Eu falei, o senhor tem razão. E aí ele falou para mim, olha, então você tem duas opções, ou você esquece do teu curso e você continua trabalhando aqui comigo, ou você fica com seu curso e você é demitida. Nossa. Meu, eu respirei fundo, Mel, e pela primeira vez, porque eu já tinha deixado muitas vezes parado de estudar por causa do meu trabalho, né? Porque, em primeiro lugar, era meu trabalho. Eu era responsável por mim, né? Então, não tinha ninguém que suprisse as minhas necessidades. E aí foi a primeira vez que eu olhei nos olhos dele e eu falei: eu fico com o meu curso, pode me dispensar. Que coragem. E ele me dispensou. Foi mesmo. E ele me dispensou. Mas, assim, mais uma vez, eu pude ver a mão de Deus ali, sabe, sobre a minha vida.
porque eu saí do escritório, do consultório dele, era perto ali do Hospital São Paulo, né? Eu fui dar uma volta antes de eu ir para casa, para o ponto de ônibus para ir para casa, e eu vi uma plaquinha lá, precisa de atendente de enfermagem. Eu falei, o quê? É para mim. Entrei lá e falei assim, olha, eu vim aqui por causa dessa vaga aí que tem, né? Vocês estão contratando? Eles sim, estamos contratando atendente de enfermagem. Você trabalha na área? Eu falei, olha, eu trabalho na área odontológica, né? Mas eu estou quase terminando a enfermagem. E aí eles me contrataram. E aí ele falou para mim, olha, só que tem um problema, você tem um exame médico para fazer e você tem que fazer isso em 3 meses. Se você não entregar em 3 meses, você vai estar automaticamente fora. E aí era o tempo que eu precisava para me formar, eu estava quase me formando. Nossa. E eu fiquei, trabalhei lá os 3 meses e eu não entreguei o meu exame médico. E aí, quando deu 3 meses, eu fui dispensada, porque eu não tinha entregado, mas era tudo que eu precisava, né? Aí eu já estava terminando o meu curso, faltava só eu pegar o Corém, né? Uhum. E soube de umas vagas lá do Hospital Brigadeiro, em São Paulo, né, ali no Hospital Brigadeiro. Eu fui lá, conversei com a enfermeira superiora de lá, ela falou assim, olha, o hospital está contratando pelo 733, né, o governo de São Paulo está contratando pelo 733. Eu falei, eu quero essa vaga. O que é E 733? 733 era um tipo de contrato que eles faziam com os funcionários. Quer dizer, você Certo. prestava serviço, não era registrado e também não era concursado. Era 733, era um tipo de contrato que eles faziam por um ano. Então, por um ano você Temporário. tinha por um ano você tinha o teu trabalho ali garantido, você não era nem dispensada, a menos que Uhum. você quisesse sair, né? E naquela época, os hospitais exigiam hospital, tipo, se tem hospital de primeira linha, exigia 3 a 6 meses de experiência. Eu saí de lá com um ano de experiência. Olha que legal. E aí foi a minha Porta, porta de trajetória. entrada, né? É a porta de entrada, com um ano já de experiência. Aí eu fui trabalhar passei por outros hospitais, por outros setores, todos os setores de Ô, Liz. hospitais. Também. Liz, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está nos assistindo agora, né? Muitas pessoas passam por essas inquietações, incomodações, né? E o que é interessante ver na sua trajetória é que foram as inquietações, incomodações que te levaram a fazer o que você faz hoje. Agora o seguinte, quando você foi trabalhar com o dentista, não foi? Sim, No consultório, sim, com dentista, eu era auxiliar de dentista. o que te chamou a atenção para fazer enfermagem? A necessidade que eu tinha dentro de mim de poder ajudar as pessoas de uma forma assim, Mais direta? que ali, mais direta, porque ali eu ajudava, entendeu? Mas eu era limitada ali. E na Entendo. enfermagem, eu encontrei essa forma, entendeu? Aquilo que eu tinha, que queimava no meu coração, que era poder ajudar as pessoas. Porque, Mel, me diz, eu não sei se você já esteve nessa situação ou conheceu alguém que está num leito de hospital. A pessoa que está no leito de hospital, ela está deprimida pelo próprio diagnóstico Pela dela, condição? ela está vulnerável,
porque nem sempre ela está com os seus entes queridos ali do lado, Verdade. ela não tem certeza de nada e a vida dela está nas mãos dos médicos e da enfermagem. E os médicos, eles estão ali, mesmo os plantonistas, eles estão ali, o que precisa, eles estão ali por perto, mas quem está 24 horas com o paciente é a enfermagem. A enfermagem é o pelotão de frente da área da Verdade. saúde. Liz, É agora a me diga uma coisa. enfermagem, Fale. a enfermagem que coloca a mão na massa, está ali, sabe, 24 horas, e é muito bom você poder levar uma palavra, um Certeza. gesto de carinho, ouvir só, às vezes você não precisa falar nada para o paciente, você ouve ele falar, você empresta seu ouvido para ele já alivia, ele contando a história dele, enfim. Então, eu acho que é isso que eu precisava, sabe? É essa ajuda, levar essa ajuda. E Tá. eu acho que ao longo desses anos eu contribuí com isso. E continua contribuindo, né? E continuo contribuindo. Só que quando você chega a um certo ponto, depois de 30 anos nessa área, Mel, eu falei, eu não posso parar aqui, eu preciso de algo mais. A Isso inquietação não veio está de sendo novo. suficiente, entendeu? Mas já vinha há muito tempo, sabe? Já vinha há muito tempo essa inquietação, mas aí eu parava, esbarrava naquilo, eu não sei o que eu posso fazer, né? O que A que eu mais. vou fazer a mais? O que eu posso ser além de enfermeira? Eu não sei, eu já passei quase uma vida fazendo isso, o que mais eu posso fazer além disso? E aí você não sabe o caminho, você não sabe como sair, você não sabe. E aí, Mel, quando você não sabe isso, quando você não tem a sabedoria e a inteligência, aí você precisa comprar. E aí, como eu estava muito, sabe, eu tinha essa necessidade, mas não sabia como fazer, aí eu fui comprar. Aí eu fui fazer essas mentorias, que me ajudou muito, 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 que foi assim decisivo na minha vida, é onde em um ano, Mel, eu consegui descobrir a minha verdadeira identidade. E aí, quando você descobre a sua identidade, você descobre também o seu propósito. Yes. Em um ano, eu eu vendo a minha trajetória e conversando com pessoas e vendo a necessidade dessas pessoas, só que nesse ano eu passei por muitas coisas, eu passei por eu entendi, eu deixei muitas coisas que me prendiam, sabe? Eu deixei para trás e aí eu fui viver um novo, quando eu descobri a minha identidade, eu fui viver um novo, né? E aí eu vi o quanto as pessoas, elas passam por isso e elas não sabem como, não, eu sou assim, eu vou morrer assim, entendeu? Eu não sei mais o que fazer, eu já estou com uma certa idade, e não tem idade. É por Sabe, o isso, tempo é agora, é o por tempo é isso, agora. Liz. É por isso que esse programa existe, para mostrar que é possível sair desse É limbo possível, é possível. como você saiu. Exato, e aí eu descobri, eu falei em homenagem a essas mulheres, em homenagem, que essas mulheres, todas nós somos a joia rara, nós somos uma joia preciosa aos olhos do Senhor. Então, Mel, eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir, eu vou ter a minha marca de semi-joias que vai representar cada uma dessas mulheres. Essa era a minha E pergunta. aí, Próxima pergunta, né? Como nasceu a Liz Pereira Semijoias? isso é para homenagear a essas mulheres que Sim, são todas umas joias preciosas. Só que muitas mulheres não se descobriram ainda as joias preciosas que elas são. Mas verdade. quando você começa a lapidar essas mulheres, elas se transformam numa joia preciosa, né? E é muito Exatamente. maravilhoso você ver uma joia ali, sabe, que você não vê nem a cor dela, você não tem brilho. Aí você começa a lapidar aquela joia.
E aí, quando você olha ela, aquele brilho, aquilo reluz, sabe? Então, essa essência da mulher, que é essa joia preciosa, que ela não se descobriu ainda, que ela é É essa verdade. preciosidade. Então, essas joias, ela é simples, mas ela tem esse poder de representar cada uma dessas mulheres. Agora, Liz, me conte as novidades. Eu estou sabendo que você já palestrou em Bruxelas este ano, Sim, não é isso? E aí, isso. esse ano vai fazer o que mais? Esse ano já está marcado, né? No dia 11 de outubro, nós estaremos lá, inclusive, com a Mel, estaremos lá em Lisboa para gente No Desperte balançar e essa Empodere. desperte, empodere e a gente balançar essas mulheres que precisam ser despertada, porque Vamos, elas vamos pro carregam, mundo. elas carregam algo poderoso dentro delas e elas precisam despertadas para ser Com certeza. empreendedoras, para ser o que elas sabe, o que elas quiserem ser, elas podem ser. Quando Exatamente. e vai ser o maior sucesso. Mas antes de ir para para Lisboa, a gente vai dar uma passadinha por Itália, né? É, E a sim. gente e a gente vai para Paris, a gente vai para Paris, porque nós somos convidada do Fashion Week lá de Paris, né? Oh, que chique. Agora, É agora chique. tem mais. A gente vai para Roma, né? Vai para Roma, depois dá uma Exato. passeada lá, Coliseu de Roma De e ver Roma, outras depois cidades, Paris. depois Exato. Paris Vamos e de... fazer esse tour de trem para a gente conhecer várias cidades, vários locais, Com né? Então vai certeza. ser muito E outra coisa, vamos fazer a chamada para quem quer realmente se posicionar como palestrante internacional. Já fale com a gente, né, Liz? Para poder exato. saber como pode ser um dos palestrantes do Desperte e Empodere. Isso, essa oportunidade se estende a todos, tanto homem quanto mulher, Exato. que tiver esse interesse de participar, de mostrar o seu talento. E se não tem talento, vai sem talento mesmo, porque lá você descobre o seu talento. Nós preparamos, né? Nós preparamos tudo com muito carinho. A gente faz uma Muito reunião, a gente alinha o tema, a gente, né, ajuda obrigada. da melhor forma possível para que todos realmente brilhem no dia 11 do 10. Então E aqueles A que Lisa não. mora em São Paulo, ela já garantiu a vaga dela. Nós temos alguns de Sim, Aracaju também, temos da Alemanha também que vai palestrar. Então, assim, nós estamos a todo vapor para que a gente feche um time de palestrantes extraordinários. nós vamos revolucionar lá Lisboa Vai com ser top. muita. Vai ser top, com muita potência, com muita Liz, potência. olha, uma honra te entrevistar e com certeza, né, você inspirou muita gente e vai inspirar muito mais, porque tá gravado, vai ficar no YouTube. A gente vai fazer cortes também da nossa entrevista no nosso Sim. Instagram, né? Assim como Reels. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente finalizar essa entrevista maravilhosa. Sim. O Mel, eu posso falar um minuto do meu livro? Sim, Deixar? Olha, então, tem o meu livro que se chama O Poder da Decisão. Esse livro eu lancei, ele foi lá, ele foi confeccionado, ele é tanto em português como em francês. Eu lancei esse livro em, em Bruxelas, e ele é vendido tanto no Brasil quanto em a maior parte da Europa. Esse livro é show. vendido e chama O Poder da Decisão.
E é isso, sabe, Mel? E o que que eu deixaria para os leitores? Eu deixaria a mensagem que não importa o processo, porque no processo a gente passa muitas lutas. Todo o processo é doloroso, mas o propósito, ele cura. Cura. O processo, ele machuca, a gente quer desistir, a gente quer chorar, a gente desanima, a gente acha que está tudo perdido, que não vai dar, que a gente não consegue. O processo é muito dolorido, mas quando você atinge o seu propósito, ele te cura, ele te Verdade. cura de todas as dores. Então, vale a pena você insistir no seu propósito, você descobrir a sua identidade e você investir no seu propósito, porque ele não tem limite, ele vai te levar, o céu é o limite. E a Então, mentora eu Liz vem aí. A mentora Liz bem vem aí, aí. Vem semijoias, vem tudo. bem Aguardem. tudo. Liz, meu amor, muito obrigada, viu? Foi lindo saber um Eu, pouco mais da eu sua que história. agradeço. Tenho certeza que vai Muito impactar muitas obrigada. vidas, viu? E você, a gente vai esperar agora o próximo bloco. Vai passar os comerciais, a gente volta já já. Imagina você dominando luz, sombra, contraste, Lightroom, Photoshop, IA, tudo. É muito bom. Mas esse é um dos maiores erros do empresário. É pegar toda essa empresa e jogar nas costas. Nós sabemos que uma empresa que funcione bem delega suas funções. Não perca seu tempo quebrando a cabeça com uma coisa que vai levar anos para executar. Entre em contato comigo, que eu faço um excelente trabalho de filmagem e videografia para sua empresa e para o que você precisar. Estamos de volta no segundo bloco do Empodera Business Talk Show com a nossa segunda convidada. E eu vou agora ler a biografia dela, que é maravilhosa. Escute essa agora. Maripé Pacífico é conhecida por sua expertise em numerologia empresarial, terapias quânticas e desenvolvimento pessoal. Com uma carreira de mais de 30 anos em administração e empreendedorismo, ela agora se dedica a ajudar outras pessoas a encontrar o autoconhecimento, a espiritualidade e a autocura. Holisticamente falando, Maripé combina saberes ancestrais, física quântica e numerologia cabalística para criar um método único de transformação pessoal e profissional. Sua abordagem visa elevar a frequência vibracional e expandir a consciência das pessoas, permitindo que elas superem desafios e alcancem o sucesso e a prosperidade. Sua maior superação foi que, após perder seu filho de forma prematura, Maripé passou por uma transição de carreira
e encontrou um novo propósito em ajudar outras pessoas a superar seus próprios desafios. Com sua experiência e conhecimento, ela agora compartilha sua jornada e sabedoria para inspirar e transformar a vida de outras pessoas. Maripê Pacífico, seja muito bem-vinda. Que honra ter essa mulher aqui, diretamente do Maranhão. Eu estou arrepiada aqui de ler sua biografia, porque eu sei o poder e o amor que você tem pelo seu trabalho. E eu sou honrada de passar por esse trabalho lindo e ter os resultados que eu estou tendo atualmente. Obrigada, Mel. Para mim é uma grande honra estar realmente contribuindo agora, através desta comunicação, com toda essa jornada, porque é uma jornada, não é? A gente entra num processo, não é só sobre uma sessão terapêutica ou um mapa numerológico, mas uma jornada de autoconhecimento, onde a gente traz todos esses saberes para que você possa encontrar o seu próprio caminho, né, de transformação, de autocura, e trilhar aí um caminho de prosperidade. A Maripê, eu conheci na pandemia, em uma comunidade chamada Tribo de Elite, na época. E a gente se conectou, a gente trocou serviços e passamos um tempo separadas, assim, sem comunicar. Né? Cada um seguiu o seu rumo. E quando foi, tem uns 6 meses atrás, eu me reconectei com ela. E a Maripê disse, Mel, eu tô fazendo um trabalho novo que vai mudar a vida da humanidade. Eu digo, nossa, que forte, viu isso? Sim. Eu quero conhecer. E aí ela me apresentou. E eu disse assim, eu preciso disso, porque é exatamente o que está acontecendo comigo. E aí ela começou a fazer esse trabalho e hoje eu indico para todo mundo fazer esse diagnóstico para entender o porquê dos acontecimentos atuais, para que você possa realmente viver a vida que o universo tem aí para você receber, estar pronto para receber o que o universo tem para nós. Tem para você, tem para mim, tem para Maripê, né, Maripê? Então, Maripê, vamos lá. O nosso programa, ele é focado em vida, carreira e negócios. E aí eu não posso deixar, né, de falar com você, de saber de você, né, na sua vida e carreira, como você decidiu fazer a primeira graduação na sua vida, que foi administração, salvo engano, né? Sim. Como veio essa decisão? Porque, assim, a gente tem muita gente aí indecisa na profissão, e aí a gente sempre pergunta, porque talvez a sua resposta possa ajudar quem está em casa. Olha, é engraçado, eu fiz, na verdade, um processo inverso, né? Primeiro eu fui para a prática do campo, do trabalho, para depois ir para a universidade, né? Olha, então, como assim? Eu não comecei já saindo do ensino médio e indo para a faculdade. Primeiro, pelas circunstâncias de vida, de família, da cidade, né, que eu morava e que retornei, que estou aqui novamente, que é a cidade de Lago da Pedra, no interior do Maranhão. Então, assim, os desafios familiares, naquele momento, me impediam de continuar esse processo, essa trajetória, ensino médio, faculdade. Eu teria que me deslocar para a capital, São Luís, e meus pais não tinham condição de me manter na capital. Então, eu fui muito cedo trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos em escritórios de empresas, né? Mas, assim, eu tinha, assim, sempre aquela visão de querer empreender, de querer ter o meu negócio, de querer viver do meu próprio trabalho. E aí eu lembro, Mel, que muito cedo ainda, criança, eu já empreendia, sabe? Como que eu fazia? Meu pai tinha um sítio onde ele fazia hortas, né? E aí eu plantava
eu pedia para ele preparar os canteiros, preparar para mim, porque uma coisa que eu não gostava era de ficar pedindo dinheiro para ele, para levar para a escola e tudo mais. Eu Sim. queria ter o meu próprio dinheiro. Então, eu pedia para ele preparar, aí eu acordava às 5 da manhã, me molhava, cuidava e tudo. Quando estava tudo pronto, aquele cheiro verde, aquelas folhagens, eu preparava uma bacia, ia para a porta do mercado e ia vender para as mulheres que iam lá fazer suas compras, e ainda fazia aquela chantagem emocional. Olha, eu preciso vender o meu primeiro, que ainda vou para a escola e tal. E aí eu ficava na porta e já vendia o meu, né? E aí Aham. voltava e ia para a escola. Então, e na escola, eu era aquela nerd, sabe? Eu morria de. Eu era aquela que eu não falava muito, tinha medo quando o professor me chamava, mas minhas notas eram sempre 10, e aquilo eu foi chamando a atenção, né? E aí começaram os colegas, né, pedir para eu fazer trabalho da escola, eu digo, eu faço, mas o valor é esse, né? Eu cobro para fazer meu trabalho. Então, eu já comecei ali minhas consultorias, né? Não sabia o que Sim. que eu estava fazendo, mas era isso. E aí eu comecei realmente, fui para o mercado, fui para o trabalho. Depois surgiu a oportunidade de fazer concurso público, aí passei no concurso do INSS, fui a Sério? única da minha cidade, fui ser funcionária pública, fui morar em outra cidade. Lá eu fui estudar para o Banco do Brasil, passei para o Banco do Brasil, Menina, eu não aí sabia fui, disso. fui para outra cidade. Essa aqui tem muita história. Caramba! Então, aí quando eu estava no Banco do Brasil, aí eu fui para uma outra cidade do Maranhão, depois fui para outra, e aí veio o casamento, veio o filho, né? E depois veio separação, e assim a vida foi seguindo, né? Acontece. Nesse tempo no Banco do Brasil, eu fui presidente da ABB, foi uma época de muito Menina! movimento, levei muito esporte, muitos eventos para a ABB, e aí montei uma agência, aí veio aquele plano de demissão voluntária do Banco do Brasil, e eu entrei, Sim. estava saturada de banco, não queria outra coisa, eu queria viajar. E aí depois eu descobri com a numerologia que o meu número de destino, que é 5, me leva para esse gosto por viagens, né? E aí eu fui pedir demissão voluntária, montei uma agência de turismo e fui Meu viajar. Deus! Viajava pelo Brasil com excursões, vendia passagem aérea para fora do Brasil, para tudo que é lugar. E aí surgiu uma oportunidade no Sebrae, de prestar serviços para organizar os eventos, os treinamentos, as feiras, né? E eu Sim. morava nesse tempo em Imperatriz, a maior cidade do Maranhão. E aí eu fiz um contrato seguinte: olha, o meu contrato, eu quero meus honorários e quero uma vaga para todos os treinamentos do Sebrae. Eu quero uma bolsa Show. vitalícia. Enquanto eu estiver aqui, eu quero essa bolsa, e fui me capacitando, fui me formando ali, tudo que tinha de bom do Sebrae, Empretec, Sebrae Ideal, formação de Menina. consultores, tudo, oratória, eu fui fazendo, né? E aí surgiu a oportunidade de ser consultora, de participar de um processo seletivo de um projeto internacional que vinha para o Maranhão, e eu participei desse seletivo. Uma coisa, Mel, que eu aprendi: você tem que estar sempre preparada para as oportunidades, Com não certeza. esperar chegar para se preparar. O que que eu fazia? Eu atualizava meu currículo a cada novo certificado que eu recebia e vivia sempre no meu pendrive, sabe? E aí, na minha bolsa. Aí, um dia eu cheguei para tomar um cafezinho no Sebrae, estava lá no mural, o último dia para mandar o malote com o currículo de quem tivesse interesse de participar do Meu processo Deus. seletivo. Aí, eu estava com o meu currículo no pendrive, só pedi para a funcionária lá transmitir, imprimiu, botou no malote e foi parar em São Luís. Eram mais de 500 candidatos no Maranhão, aliás, mais de 2.500 candidatos para sair 23 consultores selecionados. E Nossa. eu fiquei entre os 23, né? E aí Parabéns. começou essa trajetória. Aí foi quando eu digo, agora chegou a hora de eu ir para a faculdade. Aí surgiu, estava na época da faculdade EAD, era a UNB de Brasília, e eu fui e entrei, fiz o seletivo e fiz, e aí eu ficava a semana, o mês trabalhando no projeto, era em outro município, e vinha
fazia a prova todo mês em Imperatriz. E assim foi o processo inverso. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha feito a faculdade da vida de trabalho, de experiência, de consultoria, Sim. consultora do Sebrae. Trabalhei muitos anos com consultoria do Sebrae, todas aquelas metodologias, dava treinamentos, né? Só uma E pergunta. Quando você foi consultora do Sebrae, você já era administradora? não, estava fazendo administração, mas já Nossa, tinha a experiência de campo. Naquele tempo, era assim, como o Sebrae era parceiro do projeto, que era da Federação das Associações Empresariais do Brasil e da CACB, eles acompanhavam todo o meu desenvolvimento e experiência, né? E hum, então, eles aceitaram a minha empresa ser credenciada, eu ainda cursando administração, porque eu tinha muito trabalho de campo. Cheguei a ser coordenadora caramba, desse projeto aqui no estado, ganhei um prêmio, né, como consultora de destaque da região Nordeste, né? que Era um legal, prêmio Maripe. do parceiro da Alemanha. E aí eu vim ser coordenadora do projeto aqui no meu estado, esse projeto de cooperação com a Alemanha. E aí, depois, eu já tinha saído do projeto, estava morando em outra cidade, Barra do Corda, coordenando um projeto na prefeitura para o polo turístico, com comunidades indígenas. E aí veio um convite. Aí eu tinha outro negócio, minha visão sempre de negócio, né? Surgiu a oportunidade de montar uma franquia de idiomas. Aí eu aproveitei, Não montei a franquia de acredito. idiomas lá nessa cidade, e assim foi, né? E aí eu estava na prefeitura como coordenadora de projetos, nesse projeto do polo turístico, e também, nessa época, eu fiz uma especialização em planejamento turístico, né? Pelo Ministério do Turismo e pela Universidade de Santa Catarina, né? E Que aí, show. o que que acontece? Eu estava na prefeitura quando a Câmara de Comércio do Brasil mandou uma mensagem, um e-mail para mim que queriam falar comigo urgente. Aí eu fui e respondi, ele era o meu coordenador quando eu era coordenadora do projeto, e ele disse: "Olha, quero saber se você aceita um convite nosso para ir para o Timor-Leste, né?" Aí eu disse: "O quê? O que que eu vou fazer no Timor-Leste?" Ele disse: "Nós temos um projeto de cooperação com a Alemanha, né, com o nosso parceiro da Alemanha, e eles querem um consultor do Brasil, e você tem o perfil que nós queremos para ir para essa missão internacional no Timor-Leste." Olha, a Caramba, minha vida virou de cabeça para o ar. Eu tinha imagino. uma semana, para dar a resposta, e aí era o secretário lá da Secretaria de Indústria e Turismo da prefeitura: "Você não vai me deixar." E você sabe que lá teve um atentado com o presidente, lá é um país em guerra. Então ficava, ele As estava, se ele não queria, chantagens. era aí, porque a gente tinha acabado de ganhar um prêmio do Sebrae pela Lei Geral, né? Eu trabalhei coordenando esse projeto da Lei Geral Municipal, e a Prefeitura de Barra do Corda, no Maranhão, ganhou o prêmio, né, do Sebrae, aquele prefeito empreendedor, né? Que E legal. aí ele disse: "Não, você não pode ir embora, nós vamos ganhar o prêmio do turismo e tal." Eu disse: "Olha, é o seguinte, cavalo selado só passa na nossa frente uma vez, ou a gente monta ou Verdade. deixa passar." E eu comecei a perceber que as oportunidades, eu digo: "Olha, quantos milhares de consultores tem no Brasil, e a oportunidade chegou para mim, não é?" Então, eu tinha que honrar aquela oportunidade. E aí eu fui para a visita técnica em março de 2010, para o Timor-Leste, que encontrei com a equipe da Alemanha, fui com um alemão daqui, que foi o meu tradutor, né, porque eu não falava nada da língua lá do Timor-Leste, Sim. e eu fui enganada. Me disseram assim: "Não, mas o Timor-Leste é um país de língua portuguesa, lá não tem problema falar português." Quando eu cheguei lá, foi que eu vi a realidade, né? Que lá quem falava português eram aquelas pessoas que lutaram na guerra, aqueles idosos. Os jovens queriam era inglês, era mandarim, era japonês Meu para poder Jesus. sair do país, né? E eu tinha que andar com um intérprete a tiracolo, porque não conseguia me comunicar, não sabia a língua local, que tem uma língua local, e pouca gente falava português. Então, passados esses 15 dias, a equipe da Alemanha me avaliou, disse que eu estava pronta, que perguntaram se eu estava pronta, né, da minha parte, mas eles me viam, me avaliaram,
E aí tinha uma alemã, uma russa naturalizada alemã, que ela disse assim, olha, era Maria que me chamava, eu ainda não era Maripê, eu ainda não conhecia a numerologia, né? Sim, Aí ela disse, olha, Maria, você tem todas as características que nós desejamos num projeto intercultural, né, de cooperação. E aí só queremos saber uma coisa: se você se sente pronta para vir para essa missão, seriam 3 anos. E aí eu disse: olha, estou muito tranquila, eu me identifiquei com esse povo, me senti acolhida, vi que eles são muito receptivos. que legal. Aí ela disse: mas só tem uma ressalva. Ela disse assim: eu me preocupo porque eu percebi em todos os eventos e reuniões que nós fomos que você é muito amável. E se precisar de pulso, será que você vai ter pulso? Aí eu já tinha lido tudo sobre Timor, sobre os horrores da guerra, sobre tudo que eles sofreram, né? Com 24 anos de segregação da Indonésia, né? Do Holocausto que teve lá, da ocupação de Portugal antes. E aí eu disse assim, olha, pelo que eu li da história de Timor, eles não precisam de pulso, eles precisam de amabilidade, de quem possa ouvir a sua história e as suas necessidades. Eu acho que é isso Exato. que vai trazer a mudança, alguém para ouvi-los, né? E aí ela ficou sem graça, né? Porque aquela história de que os países subdesenvolvidos, que a gente chega lá com a verdade e que tem que enfiar a goela abaixo, e eu ia com Exato. outra visão, eu queria ouvir primeiro, né? Para Eu concordo depois plenamente com você. eles serem incluídos, né? E assim foi, Mel. Eram 3 anos e foram 8 anos no Timor-Leste. Foram muitos projetos, mulheres empreendedoras, jovens empreendedores, projetos de desenvolvimento de turismo. Então, tudo sem imaginar, eles não queriam que eu viesse embora, né? Mas tinha algo aqui no Brasil que fez com que eu viesse embora. E eu acho que você sabe, né, dessa Sei. Eu li agora também na sua situação. biografia. Isso. E, e aí, meu filho, ele estava já. Quando eu fui para o Timor-Leste, ele foi para a faculdade, né? Só que ele já estava passando por um processo de luta contra um câncer. Ele teve uma lesão com 19 anos, fez uma cirurgia muito complicada e depois teve uma remissão de 6 anos. Foi esse tempo que ele foi para a faculdade, depois eu fui para Timor-Leste, né? E, e aí depois começaram as complicações. E aí eu vinha para o Brasil, ficava 6 meses, voltava para o Timor, e aquilo estava ficando muito cansativo e também ele precisava muito de mim Sim. aqui. Então, quando foi no meados de 2018, ele precisou fazer uma cirurgia de urgência e eu não pude vir. Eu estava nas montanhas, concluindo um projeto para o governo de Timor. Era um projeto sobre as cooperativas, era um diagnóstico nacional sobre as cooperativas de Timor. E aí meu filho me ligou, eu estava na montanha, não tinha como chegar, era uma cirurgia de urgência, e aquilo me deu um sinal de alerta, era hora de voltar, né? Eu encerrei minhas Sim. atividades e vim para o Brasil. Meu filho morava em Goiânia, já trabalhava numa multinacional, ele era engenheiro de automação e controle industrial. E aí muito inteligente. Olha, com 3 meses de empresa, eles nomearam ele como analista de sistemas. Puxou a mãe, E né? tudo de. Pois é, o gênio da mãe, puxa, de robótica, de tudo que você imaginar, Meu Deus, eu ele, imagino. ele trabalhava. E aí eu vim para ficar com ele, mas as coisas pioraram, 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 até que chegou aquele ponto que a única coisa que eu podia fazer era dar amor, era dar pelo menos ali naquele período como é que eu posso te dizer, era de convalescência, né, que já estava em casa, o hospital já estava em casa, tudo, era já o home care, né? E aí, quando foi, quando foi no dia 11 de junho de 2019, que amanhã completa 6 anos, né?
Nossa. Ele se despediu, né? E aí minha vida desabou, né? Aí eu estava sem chão, sem Nossa, lenço, sem então quando documento. a gente se conheceu, tinha pouco tempo. Eu estava em luto ainda. Eu tinha vindo aqui para Caramba. casa dos meus pais, né? Eu estava. Aquele grupo foi mais ou menos no mês. Foi em 2020. 2020, foi no início de 2020, e Foi. eu cheguei aqui em agosto de 2019. Eu cheguei, inclusive no dia do meu aniversário, eu cheguei aqui. Mas foi assim muito devastador, sabe, Mel? Porque Imagino. meu filho era aquele jovem assim carismático, sabe? Ele foi passar férias comigo, estava iniciando uma carreira, mas tinha a sua jornada. E agora, quer dizer, depois estudando sobre tudo isso, eu Ele entendo foi que pro cada um Timor? vem. Ele foi, passou Que férias comigo, legal! viajamos pela Ásia, viajamos pelo Bali, Singapura, Menina, Malásia, Timor-Leste. Foi que bom algo que assim ele foi, né, maravilhoso. amiga? Foi. E aí a gente pôde ter esses momentos também, né? E aí, Mel, eu vim, é tipo assim, eu vim para o fundo do poço, eu não se via mais sentido para a minha vida, estava mesmo destruída de julho de 2018 até junho de 2019. Não, julho não, foi agosto de 2018 até junho de 2019, só de luta mesmo, e cada dia eu vendo ele ir embora e não poder fazer nada, eu já não dormia mais, porque eu não queria dormir. Entrei num processo assim que foi me destruindo mesmo, sabe? E aí eu vim para cá, para casa dos meus pais, não queria nem sair do quarto, não queria ver ninguém, entrei numa depressão profunda, não falava com ninguém. Eu conseguia dormir, às vezes, 6 horas da manhã, e aí acordava ali 9 horas, as imagens muito fortes ainda, né, de tudo. E, e aí o tempo foi passando e eu não queria fazer nada, eu não queria reagir. Aí um dia eu já estudava sobre, lá no Timor-Leste, eu esqueci de falar essa parte, teve um despertar comigo, foi algo muito espiritual que eu não entendia o que estava acontecendo. Aí hoje eu entendo que tudo que acontece na nossa vida é um chamado, né? Então Sim. eu fui para o Timor para uma missão de trabalho, mas na verdade ia acontecer muito mais coisa comigo lá. Eu tive um despertar espiritual, comecei a estudar, a buscar conhecimento, me preparar realmente, estudei física quântica. Oi, Mel, Oi, tô aqui ouvindo. o que aconteceu? Você está me vendo? Tô vendo. É porque entrou algo aqui que não estava previsto, não sei o que é, e, e tirou a tua imagem, mas você está me vendo, tá tudo bem, Tô né? vendo, tô vendo. Ok, tá bom. Então, eu acho, aí eu penso assim, eu fui lá me preparar para o que eu ia passar, entende? Sim, Então, eu comecei a estudar sobre física quântica, neurociência, espiritualidade, porque estava acontecendo um processo comigo. E aí eu lembro que quando terminou o funeral, eu disse assim: um dia eu vou ser terapeuta quântica. Eu sentia que faltava isso. Eu estudava tanto sobre física quântica e não tinha, eu não encontrei para o meu filho algo que pudesse ajudá-lo nesse parece sentido, né? curá-lo. Exato. E aí passou, joguei para o universo. E aí vim para cá, viver o luto, esse processo todo. Foi quando a gente se conheceu naquela comunidade lá Sim, empreendedores de elite, porque ali eu também estava já estava numa busca para tomar minha vida de volta. Depois sim. que uma colega terapeuta chegou para mim e disse assim, Maripê, eu preciso falar com você. Você precisa me ouvir. Aí ela me chamou, ela disse, você já parou para pensar que o teu filho te escolheu para ser a mãe dele? Nossa, Você forte. imagina, você imagina que de 29 anos de vida, vocês tiveram aí quase 20 anos de momentos felizes, de felicidade, e você está presa no sofrimento dos últimos 10 anos, 9 anos, 10 da vida dele. Então,
Por que que você não sai desse lugar e vai para esse lugar de agradecer, agradecer por ele ter lhe escolhido, agradecer pelos momentos felizes que vocês viveram. Olha o que vocês viveram no Timor, olha o que vocês viveram nas férias, na infância dele. Traz isso para você, porque isso está aí, vocês viveram. E aí eu comecei, aquilo deu um choque na minha vida, sabe? Que Eu amiga disse, eu preciso maravilhosa, né? muito. E aí eu digo, eu preciso sair desse lugar. Aí, eu fui lembrar que eu tinha me inscrevido no curso de numerologia lá em Goiânia e não lembrava mais. Nossa, Aí eu fui atrás, falei com o professor, ele disse, não, pode fazer, te dou todo o apoio. Fiz o curso, comecei a trabalhar, aí me deu vontade de fazer mais e mais coisas. Aí veio a ansiedade, queria fazer recuperar tudo o de uma tempo vez. perdido. Comecei a comprar curso que nem louca, não fazia nenhum, sabe? Comprava e não fazia nenhum. Minha faculdade estava lá, abandonada, aí não tinha terminado, né? E abandonada, eu estava sem querer nada para minha vida. Aí fiz o curso de numerologia, o professor me chamou para a live, me chamou, aí eu fui tomando gosto pela vida novamente. Aí veio o convite, através de um evento no Zoom, para eu fazer parte desse livro, Sim. Meu Plano B, com um Nossa, capítulo era justamente na época que eu estava fazendo a transição. O que que eu ia fazer? Aí o título do capítulo é Do Luto ao Propósito. Era realmente de buscar nossa. um novo propósito de Tudo a vida. ver, né? E, Aquele momento. é, e aí, eu fiz parte desse livro, Meu Plano B, que são 35 profissionais que tiveram a coragem de mudar suas rotas, né? Muito bom. Então, eu comecei a mudar. Aí veio, né, toda a tribo de elite, veio outras comunidades. Aí depois me formei como terapeuta de ambientes, trabalho tudo de tratamentos energéticos nos ambientes, com Feng Shui, Vamos radiestesia, fazer um na cristais, minha tudo. casa. Exatamente, faço para qualquer lugar do mundo, né? Que legal. E aí E o mais comecei interessante é que ela faz a online, gente. faço Ela faz tudo tudo online. online. Outro desafio que eu enfrentei quando eu tomei minha vida de volta, que eu disse, não, eu preciso honrar meu filho, tomando a minha vida de volta. Por quê? Exato. Porque a coisa que ele mais admirava na mãe era isso. Era essa mãe que ia à luta, que foi lá para outro continente, cruzou oceanos, que aqui era uma pessoa ativa e de repente eu estava me entregando. Aí eu disse, Maripê, não, pronto, oi, Maripê, isso que você está falando é muito importante. Tem muita gente que está vivendo isso que você viveu. Tem muita gente que está sim, no fundo do poço porque não está sabendo lidar com a perda, com o luto. O que exatamente. você poderia falar para essa pessoa agora? O que eu poderia falar era o seguinte: todos nós, quando decidimos vir para este planeta, a gente já vem para cumprir uma jornada, né? E essa jornada é a nossa experiência, né? Então, a jornada do meu filho era a experiência dele, a minha jornada é a minha experiência, a sua, de qualquer um de nós. E quando alguém se despede desse planeta, ele ele só está do outro lado, como diz aquela oração de Santo Agostinho, né? Ele só está do outro lado do caminho, seguindo uma nova jornada, né? E nós aqui. Mas isso não quer dizer que a pessoa, que você teve uma perda, não. Só houve uma despedida, né? De um planeta, eu estou aqui nesse planeta e ele está em outro lugar, seguindo a jornada dele. Assim como nós, todos nós, em algum momento, vamos sair daqui e vamos seguir a nossa jornada. Então, uma coisa que eu aprendi nesse processo de luto, de tomar a vida de volta, de hoje estar ajudando outras pessoas, é que o seguinte, a dor, ela é inevitável. Não Com tem como certeza. a gente não sentir a dor, faz parte do processo. É uma despedida, né? Mas o sofrimento, ele é opcional. Você decide se quer viver no sofrimento, se acabar no sofrimento ou tomar a sua vida e ressignificar tudo aquilo, trazer para a sua vida tudo que você pode agradecer, né? E seguir a sua jornada.
né? Hoje eu estava Sim. assisti um post de um professor que eu admiro muito, e ele disse assim: Olha, a minha mãe faleceu um dia antes de eu ir fazer uma palestra na Europa. Quando eu cheguei lá, eu fui ligar para casa, liguei para minha esposa e automaticamente liguei para minha mãe. Aí foi, ela não atendia, aí foi que caiu a ficha, que ela não estava mais com a gente. Nossa. Então, eu tinha duas opções: ou me acabar de chorar, ou agradecer por todas as vezes que ela me desejou boa viagem, felicidade, e que eu tenho certeza que ela continua fazendo isso de onde ela estiver. Então, é só a gente parar e pensar: você não perdeu ninguém, apenas se despediu até vocês se reencontrarem. Por quê? Exato. O nosso espírito, ele é eterno. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E uma Verdade. hora nós vamos voltar para o lugar de onde nós viemos, né? Com Então, certeza. o que eu quero dizer para qualquer um aqui que esteja passando por um momento de sofrimento, tá? Lembre-se que o sofrimento ele é opcional. A sua jornada deve continuar até em honra de quem já foi, se despediu daqui, né? Porque Exato. quando a gente sofre aqui, está causando sofrimento lá também. Com certeza. Nenhum espírito quer. Você sabe que tem culturas que, quando uma pessoa se desencarna ou se despede, cada um tem uma forma de dizer, né? É, eles fazem festa, sabe? Eles fazem festa, tem festa mesmo. Por quê? Porque eles estão celebrando que a pessoa foi continuar sua jornada espiritual em outro lugar, Sim. né? Então, Agora, isso tudo faz... Hum, agora, Maripê, você já chegou o momento que você se debruçou na numerologia, né? Mas quando foi hum. que chegou o RQC, que é a reprogramação quântica celular, que vem revolucionando a vida das pessoas, das minhas amigas que eu já indiquei e de muitas Sim, outras que virão? Me conta com aí. certeza. Bom, eu estava passando por esse processo, né, saindo de uma depressão, depois ansiedade, depois retomando a minha vida. E aí retomei os contatos com o meu professor de física quântica que eu conheci quando eu estava ainda no Timor-Leste, naquele processo de Nossa! despertar. Então, eu passei um período sem, assim, como eu posso assim, desconectada, assim como nós ficamos um período desconectada. Sim, Mas, mas como eu aprendi também que a partir do momento que alguém cruza o seu caminho, não é por acaso e aquela energia, aquela frequência, ela permanece ou mais distante ou mais próxima, né? verdade. E em determinado momento aquilo volta, a gente vai voltar a se conectar, né? Aí o que aconteceu? Eu me reconectei com as lives do meu professor e ele estava fazendo um coach quântico. Aí nossa, eu quero fazer. Fiz o coach quântico, tive uma cura de uma dor que tinha na minha cervical, era crônica, eu não podia, era tanta tensão que eu não conseguia mexer minha cabeça, era muito dolorido. E aí eu tive uma cura instantânea durante uma meditação nesse coach quântico. E eu fiquei impressionada, e muita gente que estava ao vivo no Zoom, né? E aí ele disse: Olha, a Maripê, a gente já se conhece, era 2012, ela estava no Timor-Leste ainda, ela já fez live comigo, e essa cura dela é um chamado para ela voltar. Ela tem esse potencial de se autocurar e de repente, trabalhar para se preparar para ajudar outras pessoas a se autocurarem também. E aí eu Sim, fiz o coach quântico, aí ele lançou um curso de radiestesia quântica, que é para aprender a fazer os diagnósticos com o pêndulo, né? sim. Aí eu fiz o curso de radiestesia, nossa, olha o que acontece, eu ia para o mercado, para a feira, para o supermercado com meu gráfico de medir a saúde de tudo, né? Saúde do ambiente, saúde das pessoas, dos alimentos. Então eu chegava lá na feira, botava assim,
esse biômetro na minha mão, com o Caramba. pêndulo e as frutas aqui no meio, e colocava para medir a frequência, saber se era saudável ou não. Gente, aquilo começou a chamar atenção, né? Mas o que é isso? Eu digo, isso aqui é uma forma da gente saber se nós estamos ingerindo alimentos saudáveis, né? Aí Caramba. então, os feirantes chegavam, bota aqui, bota cenoura, bota abacate, bota... Então eu comecei no supermercado, se você vê Coca-Cola, margarina, todo alimento ultraprocessado, a frequência é baixíssima. É frequência aqui de adoecimento. Você não tem ideia quanta coisa, quanto lixo que a gente, às vezes, consome sem saber que aquilo tem uma Verdade. baixa frequência, sabe? Eu não sabia Então, que ia para frutas também, não. do alimento, água, a Menina, minha galão de água, eu meço a frequência daquela água. Aí eu tenho aqui uma peça que é um porta-copo orgonite que tem uma frequência de 32.000 angstroms. Aqui tem uma geometria sagrada, tem cristais, né, cristais de purificação. Eu boto a noite todinha esse porta-copo em cima do galão. Quando é de manhã, eu meço a frequência daquela água e simplesmente está ali em 30.000, 35.000 angstroms. Ele entra em ressonância com a frequência dessa orgonite, tá? caramba, Então, a água se transforma em tratamento para mim, alta vitalidade, alta saúde, né? que Então, legal. eu faço isso, faço com os alimentos, eu compro as frutas e verduras e tudo, aí boto numa bacia, aí ele, boto isso aqui em cima, e tiro no dia seguinte. Quando você vai medir, a frequência está lá em cima dos alimentos, né? Então, não só para a saúde da pessoa. Aí eu fiz a radiestesia, já fiquei apaixonada pela radiestesia, porque, Mel, vamos Mas é combinar. apaixonante mesmo. É muito incrível. Você está aí em Aracaju, eu estou aqui no Lago da Pedra. Eu É pego um post-it, coloco o teu nome e data de nascimento aqui. Aí pego aqui o pêndulo vai girar e vai é encontrar o teu incrível. campo. Quando ele encontra o teu campo, eu vou medir a frequência da tua saúde, a energia dos seus chakras, né? Que nós temos 7 chakras principais, que isso aqui é fundamental, o alinhamento para a nossa energia vital, a nossa saúde. E aí eu vejo de um por um quantos estão alinhados ou desalinhados, né? E aqui a escala de consciência das emoções. Isso aqui, Mel, é o ouro para a gente saber como que você está, em que frequência você está vibrando, no medo, na escassez, na procrastinação, na raiva, ou você está aqui na coragem, no amor, né? E deixa eu Então, essa contar, né? escala... Deixa eu contar Hã? como eu estava, né? Sim, Olha, eu estava muito bem. Ah, minha consciência, já perdoei todo mundo, já não tenho mágoa de ninguém. Aí chega a Maripê, me mostrando a escala da consciência e colocou o pêndulo. Minha gente. Agora você explica aí. Eu estava na raiva, mas o que isso significava? olha, ela estava aqui, ó, na raiva. O pêndulo é o seguinte, ele vai detectar na escala de consciência do Dr. David Hawkins. Dr. David Hawkins é um psiquiatra americano que fez um estudo mundial sobre a consciência emocional do planeta, das pessoas, né? E criou essa escala onde a, a vibração mais baixa é a vergonha, que é 20, né? 20 na escala. Depois vem a culpa, aí a apatia, luto, medo, desejo, raiva, e a Mel estava com raiva. Como que eu descobri isso? Porque eu coloquei o nome dela aqui, o pêndulo foi girando, 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 girando. Quando chegou na raiva, ele ficou na vertical. Então, aqui estava a frequência da consciência emocional da Mel, que é uma média de todas essas outras frequências baixas aqui. E aí, quando a pessoa está na raiva, ela não consegue prosperar, ela não consegue avançar. Quando você está aqui do orgulho para baixo, você está no campo da força. É um campo onde você está naquela roda do hamster, você gira, gira, não sai do lugar.
você luta, luta, é um campo de força mesmo, e não consegue atingir o seu resultado, né? E a Mel estava na raiva, estava Sim, com todos os chakras praticamente desalinhados, bloqueados, né? totalmente. E aqui na frequência de saúde, estava na frequência de adoecimento, né? A saúde começa em 3.500, em 6.500 angstroms, a Mel estava abaixo disso. E aí a Mel, eu disse, Mel, a boa notícia é que tem como aumentar tudo isso, que foi realmente Nossa. a técnica que foi canalizada pelo professor Wallace Lima, que é o meu professor de física quântica, dos coach quânticos, dessas terapias. Ele deu um treinamento para a gente só sobre a escala do Dr. David Hawkins, né? E o Dr. David Hawkins, no estudo dele, ele detectou que 85% da população mundial vibra no medo, tá? E que 90% da população está nas frequências do orgulho para baixo. E que você só começa a mudar, só começa a realmente entrar num campo de poder, de manifestar, quando você chega na coragem. Hum, Então, o nosso objetivo é levar todo mundo que está lá embaixo para chegar na coragem acima. E aí veio essa técnica chamada reprogramação quântica celular, onde o professor Wallace e a doutora Eveline Carvalho, que na época canalizaram, trabalharam todo o protocolo dessa técnica e convidaram principalmente quem já fazia parte dos alunos, né, pessoas que já estudavam com ele, para serem iniciados e se tornarem terapeutas e embaixadores da reprogramação quântica celular. E aí eu não perdi tempo, outra oportunidade que chegou e eu não perdi tempo, né? Então com certeza. eu me formei, fui iniciada pela reprogramação quântica celular. É uma técnica que trabalha o ser holístico, o corpo físico, emocional, mental e espiritual. Você faz todo um alinhamento do seu campo eletromagnético, vai a cada encontro, você vai dando saltos quânticos. Essa pirâmide orgonite tem todos os elementos energéticos, frequenciais, de geometria sagrada, onde a distância numa chamada de vídeo ou mesmo através de uma fotografia, viu, Mel? Porque eu fiz um acompanhamento de uma pessoa que estava hospitalizada na França e que Nossa. a filha dessa pessoa me mandava só a foto todo dia e pela energia eu fazia todo o tratamento. Estou fazendo agora com o filho de uma amiga que mora na Alemanha, o filho dela está em Munique, e eu faço só pela fotografia dele, e ele já está numa frequência elevadíssima de saúde e da escala de consciência, só trabalhando à distância. Por quê? Porque a física quântica, né, nos mostra que a energia, a frequência, ela não tem tempo nem espaço. Você consegue emanar e a outra pessoa consegue receber aquela frequência. E aí foi quando eu realmente me formei como terapeuta de reprogramação quântica celular. E essa técnica, ela trabalha em nível de DNA, em nível celular, em nível dos telômeros, dos chakras, de todos os seus órgãos, sistemas, da glândula pineal, da glândula pituitária, do sistema córtex neofrontal, do sistema límbico, tudo na pessoa é trabalhado, o seu sistema emocional, as suas crenças limitantes. Então, o que eu fiz, Mel, com isso aqui, que você sabe, é que eu criei um método, né? Eu juntei tudo que eu estudei, que eu vim de autoconhecimento, de saberes milenares, de leis herméticas, de tudo que eu estudei e que eu apliquei em mim, eu organizei tudo isso num protocolo onde a reprogramação quântica celular faz o fechamento ali do protocolo e criei um método, né, que eu nomeei de Quanticure-se.
né? Ou Lindo. seja, você vai encontrar o seu caminho de cura através da frequência, da energia, da vibração, de todo esse equilíbrio eletromagnético, e a cada encontro você eleva as suas frequências. E o que a gente descobriu é que a reprogramação quântica celular, que é essa orgonite, ela é um acelerador de frequência, porque você sai lá de 3.000 angstrom adoecida, como eu já tive casos aqui, inclusive, de pessoas que estavam em tratamento de câncer com metástases ósseas, uma pessoa que fez 5 encontros comigo, ela estava com 8 pontos de metástase, quando ela fez o escaneamento, depois da 6ª sessão, não tinha mais nenhum ponto de metástase, ou seja, ela se abriu o seu campo para realmente se curar e recebeu tudo que estava sendo entregue a ela, né? Isso é muito Então, eu costumo dizer, forte. Isso é é muito muito forte, forte. Maripê. Sabe por quê? Porque no dia 11 de junho de 2024, eu recebi um diagnóstico de câncer. E eu vou dizer para vocês, quem não faz preventivo, exames preventivos, Isso, façam anual, semestral, dependendo de cada caso. Façam, porque foi o preventivo que salvou minha vida, claro, porque eu descobri muito recente, né? cedo, Ainda no né? início, cedo. Foi um susto. Eu fiquei muito deprimida com essa notícia, porque a gente já se vê lá no leito de morte. A gente já se vê lá. Mas eu tive acompanhamento médico, né? Bons, minha família também me apoiando. E chegou um momento que eu disse assim, peraí, eu trabalho com mentalidade e performance, então eu Sim, preciso realmente ser forte. E eu conversei com Deus, Senhor, se para eu passar por isso, tudo bem, mas eu vou fazer de tudo para me curar. Eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai fazer a do Senhor. E se o Senhor que manda na minha vida, se eu tiver que ir, algum dia eu vou ter que ir. Tô vivendo o meu propósito. O que mais me deixou aliviada, Maripê, era que eu já tô vivendo meu propósito. Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer aqui no mundo. Então isso me deu uhum, uma tranquilidade, sabe? Diz assim, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Agora, o que eu tiver que fazer aqui na terra, eu vou agilizar. E o Senhor toma a decisão melhor. E aí eu fiz os procedimentos, não precisei de tratamento, graças a Deus, né, mais severos. Fiz um sim, procedimento, deu tudo certo, fiz a ressonância, não deu mais nada. Agora só acompanhamento. Fiz paralelamente, fiz o Quanticure-se, né, o RQC com a Maripê. sim, Fiz agora pela segunda vez o exame de ressonância e continuou igual. Do mesma forma, não teve maravilha. nenhuma. E não é, vai ter, E não e vai não vai ter, ter. Não vai ter, com porque fé em você Jesus. encontrou o seu caminho de autocura. E uma Exatamente. coisa, sabe, Mel, que eu aprendi ao longo de tudo que eu passei, inclusive depois entendendo os processos do meu filho, entendendo o meu próprio processo, todo, toda doença que se manifesta no nosso corpo físico, ela já se manifestou no nosso corpo espiritual. A doença, quando ela chega no corpo físico, já é o último lugar, Imagino. já é um chamado para você parar e dizer o que que esta doença está querendo me dizer, Exato. sabe? Então, tem a pessoa que entra no desespero e tem aquela que vai buscar o seu caminho de autocura, né? E aí, você, além de ter tido essa conversa, entender, né, que você estava vivendo o seu propósito, que você sabia que a vida aqui é finita, mas que você ia fazer tudo que você veio aqui para fazer, você mudou a sua química celular. Fiquei E tranquila. no momento que você mudou a sua química celular, já não tinha mais lugar para aquele adoecimento, né? Exatamente. Que foi Então, incrível. aí
eu sempre digo, quando eu começo um acompanhamento, a pessoa pode estar na situação que tiver, como tem um caso de uma cliente que ela é de Recife, inclusive, que ela estava numa depressão em alto grau, já com 2 tentativas de suicídio. E quando a gente conversou, ela já ia para a terceira, e hoje ela está totalmente transformada. Ela se autocurou porque ela se permitiu. Aí eu quero dizer que é tudo uma questão de permissão. Se você não se permitir Exato. acessar, voltar para dentro, buscar o seu poder interno de se curar, de prosperar, de manifestar e cocriar a vida que você merece, ninguém vai poder fazer por você, né? Exatamente. Então, eu digo logo, olha, o terapeuta não cura ninguém, nós trazemos as ferramentas e mostramos um caminho que nós já percorremos, e se você realmente seguir todo esse protocolo e se permitir se abrir para este processo, você vai se curar, porque por isso quanticure-se, né? Exato. Porque você vai se curar através da elevação da sua frequência, do alinhamento dos seus chakras, da limpeza de memórias estagnadas, Ô, da... Maripê, me diz uma coisa. A gente tá começando a concluir nossa entrevista e aí eu queria saber o Sim, seguinte: o que é que as pessoas geralmente precisam estar sentindo para procurar você e poder, né, ter o Quanticure-se, né? Se submeter ao Quanticure-se. Mel, assim, não precisa estar sentindo, não há uma somatização específica, um adoecimento específico. Qualquer pessoa pode acessar o Quanticure-se através de um diagnóstico. Por Olha que exemplo, boa, boa. todo mês eu abro a minha agenda, né? Inclusive a de junho já está aberta, onde eu faço um diagnóstico gratuito. Eu tenho vagas limitadas, que eu também não posso todo dia ficar fazendo só diagnóstico, mas eu faço diagnóstico, né, para a pessoa saber onde é que ela está em nível de frequência, de vibração, da escala das emoções, os seus Sim, chakras. E a partir desse diagnóstico, eu faço uma recomendação de um acompanhamento terapêutico, né, de um acompanhamento do meu método Quanticure-se, onde, além da reprogramação quântica celular, eu trago várias outras ferramentas, como você sabe, né, eu tenho uma ferramenta onde você vai identificar os sabotadores internos, aqueles que sabotam a sua mente, que sabotam a sua vida pessoal, profissional. Vamos identificar, por exemplo, é, o que tem emaranhado no seu sistema, na sua ancestralidade, que está realmente puxando tua vida para trás. Quais são as crenças limitantes que já vêm lá de trás, que estão travando a sua vida, a sua vida importante financeira, demais. profissional, né? A sua saúde. Então, tudo isso a gente trabalha no acompanhamento, trazendo ferramentas. Digamos assim, o iceberg, né? Por exemplo, você está vendo aqui a pontinha do iceberg, mas aqui embaixo tem muita coisa. E a cada vez que a gente vai limpando aquilo que está aqui, o que vai subindo vai ficando pronto para ser curado. E aí eu vou trazendo ferramentas e fazendo as sessões que duram em média aí 1 hora e meia, 2 horas, mas eu tenho os planos de acompanhamento. Você pode, dependendo do seu diagnóstico, eu vou recomendar, olha, você pode estar fazendo um plano de 4, de 6, de 8 sessões de acompanhamento, ou até de 12, eu tenho até 12 sessões. Tem gente que faz plano todo logo, fica. Depois que faz o tratamento ali mais urgente, aí faz um pacote aí de 12 para todo mês fazer uma manutenção. Você está sempre atento à sua frequência, ficar sempre elevada. E aí E o eu vou mais trazendo, Mel. interessante, e o mais interessante é que você vai saber, porque ela faz com você olhando. Você tá Olhando, vendo o crescimento, o aumento, né, o eu, desenvolvimento. eu
eu mostro, eu baixo aqui o telefone, você acompanha eu fazendo o diagnóstico, aí acompanha aqui a sua evolução na escala de consciência das E emoções. é muito bom você ver a sua Gente, evolução, sabe? é, A cada gente, sessão. A Mel saiu da raiva e foi para a paz, saiu de 150 Hz, baixa frequência, e foi para 600 Hz da paz em 6 encontros. Seis É encontros. muito poderoso isso. Foram E seis mais, encontros. Maripê, a gente passou um tempinho sem fazer nada, sem verificar. Que uns Sim, 2 meses? passamos o tempo, foram uns 2 meses. Quando eu verifiquei de novo, fiz um diagnóstico, tudo permanece em alta frequência. A Sim, saúde com alta frequência, os chakras todos alinhados, a escala de consciência continua aqui. Por quê? maravilha. Porque você fez toda uma alteração no seu sistema celular através do seu DNA, dos seus telômeros. Mel, você rejuvenesceu. Eu percebo nas suas fotos aí, eu acompanho pelas redes sociais. Mudou tudo. Minha A Mel vida. está com um brilho de rejuvenescimento, porque esse rejuvenescimento vem dos telômeros, que a gente trabalha uma Nossa, reprogramação do alongamento dos telômeros, trabalha a clareza mental para nenhum sabotador sabotar a sua mente, para que você possa sim. usar cada vez mais a mente sábia. Trabalha a sincronicidade, a coerência entre pensamentos, sentimentos e emoções, para que você possa potencializar todo o seu campo eletromagnético, a sua energia vital dos chakras. Então, por E, que e, tudo isso? Porque nós somos energia, nós e somos frequência e Maripê, vibração. Hum? Eu acho, eu entendo você quando você me reencontrou, aí se reencontrou. Você falando do Quanticure-se, você falando do RQC, que é a reprogramação quântica celular, na sua energia e na sua vontade de levar isso para o mundo. E eu Sim, hoje, que tenho os meus resultados, né, que mudou totalmente a minha vida, tá mudando, né? Cada dia uma novidade. O mundo se tudo abriu está se agora. manifestando. Eu acompanho assim, a Mel às vezes assim, Maripê, eu agora estou escolhida, eu não estou dando conta, é tanta coisa chegando, por quê? Você abriu o seu campo para receber, Exato. manifestar e co-criar, né? Exato. E aí eu entendo e eu quero indicar para todas as minhas amigas, todas as pessoas, para minha família. Eu quero que todo mundo tenha acesso a isso. Por isso que eu trouxe você hoje Sua, aqui. a sua irmã Marlene, a Marlene já está usufruindo de tudo isso. Nossa, Ela minha se irmã, transformou. Ela sensacional. se transformou também Sim, em apenas 6 encontros, né? Tem outra amiga sua que você indicou, que está lá no Rio Grande do Sul, Rio que Grande do em Sul.8 sessões, tá? Tem outra em Outra tem em Portugal. Portugal. Portugal, eu tenho clientes na Alemanha, tem na França. Gente, isso Vamos aqui alcançar é muita gente. frequência, é energia, isso aqui ultrapassa fronteiras, né? E Verdade. como diz o grande gênio da humanidade, Nikola Tesla, se você quer descobrir o segredo do universo, e nós fazemos parte do universo, né? É pensar em termos de energia, frequência e vibração. Exato. Tudo é energia, frequência e vibração. E se tudo está alinhado, está elevado, não tem outro caminho a não ser o sucesso, a prosperidade, a abundância, a saúde, né? Amém. Tudo isso, né? Se Maripê, está desalinhado, aí você vai ver, é o adoecimento, é o estresse, é a vida que sim, não anda, é a vida que fica travada, né? com Então, assim, certeza. é você se abrir e se permitir. Tudo é uma questão da gente se sentir merecedor, se permitir e acessar tudo isso. Maripê, estamos encerrando a nossa entrevista. Que O tempo passa entrevista rápido, né? maravilhosa, porque a gente conversa muito, eu queria ter mais tempo. Mas me diz aí, fala uma mensagem aí para as pessoas que estão precisando agora dessa Quanticure-se, desse Quanticure-se. O que eu quero dizer é o seguinte: olhe para dentro de você e perceba o quão distante você está de você. Porque a vida, as circunstâncias, os desafios, às vezes nos levam só para olhar para fora.
olhar para os desafios, para os problemas, olhar para os outros, e quem vai olhar para dentro? Então, assim, pare um pouco, olhe para dentro e veja se o que está dentro de você está te aproximando ou te afastando do teu propósito, está te Exato. afastando dos teus sonhos, daquilo que você realmente deseja para a tua vida. Porque se estiver te afastando, eu recomendo fortemente que você pare e olhe para dentro, venha fazer um diagnóstico, faça com o maior carinho, faz um diagnóstico e vem transformar a tua vida, porque é uma jornada de transformação. Não é sobre É sessão verdade. terapêutica, tá, gente? É uma jornada interior, é uma jornada de cura, de autocura, de você estar realmente manifestando tudo aquilo que você é, vibrando o que você é, né? Esse ser divino que todos nós somos e que estamos vivendo esta experiência humana e que muitas vezes a gente sai da nossa rota, não é porque a gente queira, é às vezes por falta de conhecimento, por falta Sim, de oportunidade, não é? E agora a oportunidade chegou. Está com aqui certeza. Tá aqui. para você acessar e aproveitar. E como eu falei, né, meu, e falo sempre, isso aqui é para ir para o mundo. É Isso para ir pro aqui, mundo. nova medicina, é E a é por autocura. isso que você vai para onde? Em outubro, Pois é, diga aí. 11 de Recebi o outubro, convite, a estaremos em Nel me Dis- convidou. Ela disse, Maripê, isso aqui tem que ir para o mundo. Isso aqui é algo transformador. E então a Nel vai dizer o que que vai acontecer em outubro. Maripê Pacífico vai estar no Desperte e Empodere, Portugal, dia 11 de Exatamente. outubro. Vai ser uma honra. Levando Vamos levar para o mundo isso aí. uma honra para mim esse convite. Sabe por quê, Mel? Porque é um dos propósitos de todas as embaixadoras quânticas. Eu sou uma das embaixadoras quânticas. E como que eu conquistei esse lugar? Pelos resultados, pela validação de todo esse trabalho que já tem 1 ano e meio que eu faço como terapeuta quântica e que o meu professor já convidou para várias lives onde eu fiz reprogramação ao vivo no YouTube. Olha que Pode, se legal. vocês procurarem no YouTube do professor Wallace Lima, que é o meu professor, você vai encontrar lá, Sim, live com Maripê, várias, eu fazendo reprogramação quântica celular ao vivo, da show de pessoa que bola. foi selecionada, selecion... a pessoa foi selecionada lá pelo pêndulo, eu peguei na lista e selecionei, e depois fiz a reprogramação todinha, todo o protocolo, e a pessoa dá o depoimento A incrível do Maripê que tem uma aconteceu com energia ela, incrível. A né? Maripê é maravilhosa. Maripê, Então, eu quero gente, até conclua aí com o seu. e- Conclua para a então, gente gente, concluir. eu quero, Mel, te agradecer por essa oportunidade. Quero dizer que isto é uma missão para mim, é realmente levar tudo isso para que você possa se permitir transformar a tua vida, ressignificar, às vezes, essas, essas crenças, essas feridas emocionais, esses traumas que estão aí armazenados, às vezes vem do útero, vem da sua ancestralidade feminina, e aí vem dos seus ancestrais, da sua criança ferida, e a gente, num processo de uma jornada de autocura, você transformar e ressignificar tudo isso, trazendo um novo, digamos assim, uma nova energia para a tua vida, passando a vibrar numa alta frequência. Então, Mel, eu quero aqui, já vamos encerrar, agradecer por esta oportunidade e dizer que o meu trabalho é através desses saberes milenares, da física quântica, da neurociência, da epigenética, de todo esse estudo, de todo digamos assim, esse empório, né, deste armazém de saberes, né, trazer para que você acesse tudo isso e traga a sua transformação. E eu Com esqueci de falar, certeza. meu, eu vou só falar aqui rapidamente, eu já estou com o meu terceiro livro saindo. A mulher Tem o segundo, retada.
Esse aqui foi o segundo, que já é uma outra etapa, que é Mulheres que Decidem Vencer, né? Esse livro ele foi publicado em 2023. Eu já estava nesse processo já de autocura, e o meu capítulo é Vencendo o Deserto da Alma. E nesse Nossa, capítulo eu trago o que eu fiz para ressignificar tudo que eu passei, todas as tempestades, encontrar o meu oásis e trazer realmente, ajudar pessoas a também atravessar, né, os seus desertos, as suas tempestades, e encontrar o seu oásis, né? Então, esse livro, ele é um livro em coautoria com mais de 17 mulheres, é um livro muito inspirador, e eu estou com ele aqui disponível para vendas. E o muito bem. próximo, que foi lançado em Portugal, estou aguardando, que foi o ano passado, que é Mulheres que Cruzaram Oceanos, onde eu conto como foi esse processo de ir para o Timor-Leste, para o Sudeste Asiático, para um outro continente, onde eu vivi 8 anos, né? Show de Então, bola. esse livro vai chegar no Brasil, vai ser lançado e vai ficar disponível. Então, Mel, eu quero aqui te agradecer imensamente, né, por esta oportunidade de trazer esse esclarecimento que às vezes existem crenças limitantes, existem às vezes preconceitos, tem pessoas que pensam que isso está ligado a uma religião, É não tem importante nada falar isso. disso. Tanto é, Mel, que em nenhuma das minhas atividades, nem numerologia, terapia de ambientes, eu trabalho Feng Shui, radiestesia, as placas radiônicas, inclusive eu faço montagem radiônica, essa aqui é para desembaraçar relacionamentos, tem para Hum, prosperidade, eu trabalho, tudo isso são ferramentas que eu trago no meu acompanhamento terapêutico, tá? muito Do bom. Quanticures. E aí, eu já tive pessoas que perguntam, sim, mas você é ligada a alguma religião? Eu digo, não, gente. O meu trabalho não tem nenhuma tendência religiosa. Tanto é que eu nem pergunto qual é a religião de ninguém, até Sim, porque a ideologia religiosa é algo muito particular de cada um. O que você verdade. segue espiritualmente, eu trabalho espiritualidade. Eu trabalho algo que é a sua conexão divina, do seu eu divino. Isso faz parte de nós, não está ligado a nenhuma religião, não é? É Então, eu quero verdade. deixar bem claro que eu não trabalho, não tem nenhuma ligação com nenhum dogma, nenhuma religião, com nada disso. Eu trabalho simplesmente para que você acesse o teu poder e o teu caminho de autocura. É E é uma isso. questão de, E, e é uma questão de decisão, né, Maripê? Hoje, na nossa primeira convidada, Alice Pereira, que veio, né, diretamente de São Paulo, ela falou do poder da decisão, que é o livro dela. Fala sobre o poder da exatamente. decisão. É uma questão de decisão, de Decidir, permissão, de se permitir, de né? sentir-se merecedora, né? E você É, também falou aqui sobre um cavalo selado, né? Não passa duas vezes. exatamente, ou você monta ou deixa ele passar. Então, mais Então, uma vez, assim, a decisão aí, né? Então, assim, Maripê, muito obrigada por sua participação, pelos esclarecimentos, né? Arrasou como sempre, viu? E veio obrigada, enriquecer Mel, ainda mais o nosso talk show, né? Que foi feito obrigada. para isso, realmente, trazer conteúdos que elevam, né, a potência dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. E, gente, É, e, próximo e só para episódio, dizer, em Mel, julho. Esse episódio vai ao ar dia 19, né? Hoje, 19 de junho. Então já está no ar. Então se inscreva no canal e para não perder nenhum conteúdo importante para a sua vida, carreira ou negócio. Até o próximo episódio. Mel, eu posso deixar meus contatos ou você vai colocar na legenda? A gente coloca na legenda, Ah, tá ótimo. tá Então, bom? gente, venham aproveitar essa oportunidade de fazer o seu diagnóstico. Muito obrigada, Mel. Estaremos juntas e eu vou esperar publicar para divulgar aí para as pessoas, né, Na que hora. estão já comuniquei, estão só esperando para poder assistir. Muito Que ótimo! obrigada. Dia 19, Tá viu? ótimo. Beijo. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau.